Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Muito bom estar de volta com vocês. Eu sempre quis pregar numa igreja que a gente pudesse olhar para todos os lados assim. É gostoso, né? A gente fica meio perdido aqui na frente, mas é gostoso. Parece que a gente fica mais próximo de todo mundo. Se fosse reto, provavelmente alguns de vocês eu nem enxergaria o rosto lá atrás, mas assim parece que a gente consegue ver todo mundo. E eu fico muito feliz de estar com vocês. A igreja que eu pastoreio ali em Goiânia, a Igreja Batista Calvário, está começando o culto deles daqui a pouco. E uma das coisas que a gente tem conversado é sobre a imperfeição das nossas famílias. Famílias imperfeitas servindo a um Deus perfeito. E eu queria começar hoje dando esse testemunho de que muitas vezes nós vamos falar do Evangelho, da graça, das famílias, e nós temos, ou passamos a impressão de que o Evangelho são só para pessoas perfeitas, só para quem consegue andar na linha, só para quem é suficientemente bem preparado, suficientemente bem acompanhado para poder então entrar na igreja. Eu creio que não deve ser a realidade daqui dos irmãos. Certamente não é a realidade da minha igreja lá em Goiânia, a igreja que eu faço parte. Nós temos casais. Na verdade, grande parte desses casais que estão com a gente, nós estamos plantando a igreja há um pouco mais de 4 anos, chegaram na igreja destruídos. Eles chegaram na igreja a ponto de divorciar. Alguns chegaram na igreja já sem aliança, já morando separados. E todos eles foram bem recebidos. Alguns desses, talvez a metade deles, não eram evangélicos. Alguns deles ainda não são, mas já se sentem parte da Calvário. Eles já sentem parte do nosso ambiente. Alguns deles são espíritas, alguns deles são católicos, alguns deles nunca tiveram uma religião, alguns deles sempre se consideraram desigrejados, nunca fizeram parte de uma comunidade. Mas, pela graça de Deus, eles se sentem bem onde eles estão hoje. Eles são confrontados, eles são tratados, e pela graça de Deus também a gente tem visto eles sendo restaurados. Grande parte dos casais que chegaram destruídos, hoje já estão em outro momento na vida deles, reconstruídos na sua família, seus filhos já sendo cuidados de uma forma diferente, o Evangelho da Graça entrando na vida de cada um deles. Então eu queria começar hoje dizendo para vocês que se alguma informação, se alguma mensagem que a gente fala aqui da frente, hoje, por exemplo, trouxer uma leve ideia de que o que nós estamos falando é só para os iniciados, é só para os perfeitos, joga essa ideia fora. Não é isso. Talvez eu não seja o melhor comunicador e talvez eu passe em algum momento a ideia errada do Evangelho. O Evangelho é para pessoas como eu e você, que somos fracassados, que somos miseráveis, que Deus vai até a nossa casa e nos restaura. Na sexta, eu apresentei um livro chamado, esqueci o nome do livro agora, que ele é diferente. Se alguém quiser casar com minha filha, como é que ele tem que ser? Mais ou menos esse é o nome do livro, do Udi Balcam. É um escritor que não tem ainda muitos livros dele em português. E ele conta, já na introdução do livro dele, que ele é fruto de um legado familiar, de uma história familiar, de mais de uma centena de homens que abandonaram as suas famílias, de filhos que cresceram sem pais, de famílias desestruturadas, e algum dia Deus foi na casa dele, filho, acho que de quase 10 filhos, um dos crianças, pegou ele, pela graça de Deus, restaurou ele, transformou num homem de família, um homem de Deus, e hoje, mesmo tendo recebido um legado de separação e divórcio, ele se tornou um pregador, um homem de Deus lá nos Estados Unidos. Ele é pastor da Igreja da Graça, Igreja Batista da Graça, em algum local no Texas, não lembro o nome da cidade. Então, o começo da nossa conversa hoje é sobre isso. As tradições que nós recebemos precisam nos encaminhar para Deus. Mas quando elas não nos encaminham para Deus, não é o fim. A graça de Deus é maior do que as nossas tradições. Eu queria convidar você então para ler comigo um texto do livro de Jeremias, Jeremias capítulo 35. É a história de uma família, a história de uma família que tem uma tradição belíssima,
e nós vamos ler a história deles. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Jeremias capítulo 35. Não é um capítulo tão grande, são só 19 versículos, e nós vamos ler o capítulo inteiro. Jeremias capítulo 35. A palavra de Deus diz assim, Jeremias 35, vi que há algumas pessoas procurando ainda, né? Jeremias 35 diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai até a casa dos recabitas e fala com eles, e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Jaazanias, o filho de Jeremias, o filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e todos os seus filhos, a casa inteira dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Hanão, filho de Gedalias, um homem de Deus que estava próximo à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara de Maacéias, o filho de Salum, o guardião da porta. E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças. E lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: nós não beberemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Não construireis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinho, nem tereis nenhuma. Porém, todos os vossos dias, vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiros. Assim obedecemos a voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem construir casas para nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém, habitamos em tendas, e obedecemos e fizemos conforme tudo o que ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, nós dissemos, vinde e vamos a Jerusalém por medo do exército dos caldeus e por medo do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis instruções para escutardes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem, porém obedecem ao mandado de seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: convertei-vos agora, cada homem do seu mau caminho, emendai vossos feitos, e não vades após outros deuses para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinaste o vosso ouvido, e nem me escutaste. Porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele os ordenou, mas esse povo não me escutou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram. Eu os chamei, por eles não responderam. E Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste a todos os seus preceitos, e fizeste conforme tudo que ele vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não faltará a Jonadab, filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, e nós tememos não sermos capazes de entendê-la e aplicá-la aos nossos corações. Por isso nós suplicamos a Ti, que Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Senhor coloque os Teus anjos aqui a nos proteger, que o Senhor nos mantenha atento àquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje de manhã, nesse dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos.
A gente vê nesse texto o dia que Deus elogiou uma família. O dia que Deus selecionou uma família e elogia ela na frente de todos. Eu não sei se vocês entenderam a história que nós lemos, um texto antigo, muitas vezes de uma história distante de nós, os detalhes. Às vezes é difícil nós percebermos todos os detalhes. Mas eles têm uma tradição, eles têm algo que se coloca como um estilo de vida, como uma maneira de viver, não só para os pais, os mais velhos, mas para todos eles, por séculos. Aqui já são 200 anos que eles vivem dessa forma, como foi descrito no texto. Há 5 gerações atrás, a minha tataravó, chamada Didinha, na verdade o nome dela completo era Maria Veneranda de Jesus, em Corumbá, no Mato Grosso, na época não tinha Mato Grosso do Sul, ela recebeu na porta da casa dela, algumas vezes um comportor. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, talvez os mais velhos. Eram homens que passavam pelas casas vendendo Bíblias, e às vezes eles davam Bíblias, mas de uma forma ou de outra eles evangelizavam, eles falavam da graça de Deus. Eu, na minha infância, eu vi em Brasília várias vezes, vindo até a nossa casa, minha mãe comprou algumas Bíblias, várias vezes nós conversamos, mas a minha tataravó, que não era evangélica, há um pouco mais de 100 anos atrás, todas as vezes que chegou o comportor, ela tacou pedra nele, ela apedrejou ele. E depois de algumas vezes que ele continuou vindo à casa dela, um dia ela virou para a família e falou: vamos ouvir o que ele tem para dizer. Ninguém leva tanta pedrada e continua voltando. E deixaram o rapaz entrar dentro da casa, ele explicou o evangelho, a minha tataravó, a família inteira se converteu e foi plantada a primeira igreja batista de Corumbá, na casa da minha tataravó. E essa tradição impactou e impacta a minha família até hoje. Nós já somos a 6ª geração, porque as minhas filhas já estão aí, já estão servindo ao Senhor. Então, quando nós olhamos essa história, se parece em muito sentido com a história de muitos de nós. Na verdade, se nós olharmos com atenção, ela se parece com a história de todos nós que já fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Há cerca de 200 anos atrás, ou um pouco menos que isso, chegaram os primeiros missionários aqui no Brasil. Eles chegaram no Nordeste, eles chegaram no Rio de Janeiro, São Paulo, e foram entrando para dentro do Brasil. E à medida que eles foram entrando e foram plantando igrejas, eles morreram por doenças que eles não conheciam, eles foram perseguidos, as portas se fecharam para eles, mas eles continuaram entrando para dentro do Brasil, e por causa deles, há 105 anos, vocês podem louvar a Deus nesse prédio. Por causa deles, há mais de 100 anos, nós vemos o Evangelho crescendo no Brasil. Mesmo que a nossa família nuclear, a nossa família de sobrenome, não tenha uma história com Deus tão antiga, nós todos que ouvimos hoje o Evangelho, somos descendentes de homens e mulheres do passado, que entregaram as suas vidas a Deus, que entregaram as suas vidas ao Senhor, que serviram Ele com fidelidade. Bom, os recabitas, eu não sei se vocês conhecem a história deles, eles são descendentes de Jetro. Eles não são originalmente filhos do povo de Israel, de Abraão. Eles não faziam parte do povo de Israel. Eles são descendentes de Jetro. E por isso eles também são descendentes de alguns heróis. Alguns, ou pelo menos um deles, um dos que eu mais gosto no Antigo Testamento. Caleb é um antepassado dele. Se você quiser ler a história de Caleb, abra depois do Josué, capítulo 14. Ele, quando com 85 anos, depois de 45 anos já na terra prometida, e só ele e Josué entraram idosos naquela terra, porque todos morreram, e esperou-se uma geração até que entrasse só aqueles que não tinham ainda maturidade, quando eles começaram a sair do Egito. Veja, 45 anos depois, na terra prometida, esse homem agora com 85 anos, chega para Josué e fala: eu sou forte hoje, com 85 anos, da mesma forma que eu era com 40 anos de idade. Então me deixa agora ir conquistar a terra que o Senhor deu para a minha família. E ele vai sozinho e conquista o local que hoje está no centro dele, Jerusalém. Então nós temos heróis famosos na história bíblica, já nessa época, que
que remonta, ou que faz parte dessa família, a família dos recabitas. Veja, essa família, por alguns motivos que aconteceram 200 anos antes desse momento, criam uma tradição para além da lei de Deus. Não se exigia na lei de Deus que não se bebesse vinho, por exemplo. Mesmo os sacerdotes bebiam vinho. Não se exigia na lei de Deus que não se houvesse terra. Só a tribo de Levi não podia ter propriedade, mas todos os outros poderiam ter propriedade. E eles foram ligados à família de Judá, da onde depois vem o Messias. Então, eles poderiam ter terra, eles poderiam ter plantação, eles poderiam beber vinho, mas algo acontece na história deles, e eles estabelecem uma tradição familiar mais pesada, em certo sentido, mais significativa do que a própria lei tinha colocado para o povo de Israel. E alguns podem pensar, então o que eles fizeram foi semelhante aos fariseus? De forma alguma, os parâmetros são diferentes. Os fariseus fizeram o que fizeram para chamar a atenção para si, para tentarem conquistar a salvação pelos seus atos. Eles fizeram o que fizeram, os recabitas, para chamar a atenção das pessoas em volta para Deus, para chamar as pessoas a prestarem atenção que Deus é fiel e nós podemos confiar nele. Veja, o que esse texto mostra para a gente a partir dessa família é que eles, ao contrário da grande parte das outras famílias de Israel, gastaram tempo aprendendo a ouvir a voz de Deus, a prestar atenção em Deus. Se você ler o livro de Jeremias, o de Daniel também é semelhante, você vai ver que se repete a cada novo momento, a cada novo parágrafo, a frase, assim diz o Senhor. E na sequência é dito que o povo, mesmo assim, não ouve o Senhor. Mas no meio desse várias vezes, assim diz o Senhor, e o povo não ouve o Senhor, uma família é apresentada como ela ouve a Deus. Porque ela ouve a Deus, ela cria uma tradição, ela cria um estilo de vida que aproxima cada vez mais eles da graça, da presença e do reino de Deus. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje. O resumo que eu creio que esse texto está apresentando para nós, a história dessa família vai dessa forma. Nossas tradições e estilos de vida, quando nos encaminham a seguir e honrar a Deus, são usadas por Ele como instrumentos para a construção do seu reino em nossas vidas. Então, nossas tradições nem sempre são ruins. As instituições que nós criamos nem sempre são ruins. Ao contrário, quando as nossas tradições, o estilo de vida que nós adotamos na nossa vida e na vida da nossa família e na vida da comunidade que nós fazemos parte, quando ela nos ajuda a servir e honrar a Deus, ela cria em nós essa capacidade, esse movimento, ela nos empurra a cada vez mais sermos fiéis a Deus, a servirmos a Deus. Eu queria falar 3 princípios sobre isso. Primeiro princípio, que a validade de uma determinada tradição familiar ou estilo de vida é confirmada pela sua capacidade, então, de produzir em nós fidelidade a Deus. A validade da sua tradição familiar, do seu estilo de vida diante de Deus, ele é validado pela capacidade dessa sua tradição, desse seu jeito de viver, da sua agenda, da sua rotina, de produzir cada vez mais fidelidade a Deus em sua vida. Então, quando nós apresentamos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos na igreja, um jeito de viver, a gente precisa avaliar e validar aquilo que nós vivemos com base na produção que isso causa em nós, de sermos fiéis a Deus. Veja, esses homens, os recabitas, 200 anos antes, foram chamados pelo rei Jeú. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 10. Para acabar com o inimigo que estava se aproximando e entrando nas fileiras de Israel com uma nova religião. Eles seguiam a Baal.
Então eles são chamados a lutarem em favor de Israel, e eles vão e lutam e vencem a batalha, e no meio dessa luta, eles decidem que eles têm que ser diferentes, mais diferentes do que eles já foram chamados. Eles têm que parar de beber vinho, abrir mão de ter terra, morarem em tendas e seguirem com fidelidade a Deus de uma forma acima das pessoas em volta deles. Veja, a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados a sermos diferentes, mas alguns de nós escolhem ser esquisitos mesmo. Não é o caso deles. Eles escolhem ser pessoas que aproximam os outros, que atraem os outros para prestarem atenção num Deus que é fiel. Eles vencem a batalha sozinhos, e eles acabam naquele momento com aquela religião que está entrando nas fileiras de Israel. Bom, alguns poderiam olhar e falar assim, especialmente com base nos nossos parâmetros hoje, de sermos pessoas certinhas, do politicamente correto, porque nós olhamos isso, essa situação, e pensamos, mas eles estão lutando contra outra religião? Deixa outra religião, deixa eles lá e nós ficamos aqui. Por que eles têm que lutar contra isso? E nós olhamos muitas vezes interpretando a partir dos nossos parâmetros, ou dos parâmetros que nos são impostos pela mídia, e falamos, mas por que eles têm que lutar com outra religião? Mas veja, olhem depois em Números capítulo 25, em Jeremias capítulo 19, que descreve essa religião que eles vão contra lá. Não é simplesmente um conjunto de normas, princípios, rituais que são inofensivos. É uma religião que naquele momento está produzindo a prostituição cultica. Ela está tirando homens de suas casas, mulheres de suas casas, para se prostituírem e acabarem dessa forma com a família, no jeito que Deus criou. Mais do que isso, é uma religião que promove o sacrifício, promove a entrega física. Eles se mutilam para seguir o Deus que eles estão seguindo. Mais ainda do que isso, uma religião que sacrificava crianças. Então, no meio dessa violência toda, contra pessoas, contra a família, contra crianças, Deus se levanta através do seu povo e fala para eles, vão lá e acabem com isso, não deixem isso entrar no meio do povo de Deus. É óbvio que nós não podemos usar do mesmo tipo de ação que eles fizeram no Antigo Testamento. Nós temos outras ações propostas no Novo Testamento. Nós somos a luz do mundo, mas a luz que é a palavra de Deus é luz nossa dos cristãos. Então nós nos apoderamos, nós lemos, nós entramos na palavra de Deus, que é luz que ilumina os nossos passos, e nós vamos lá para fora e nos tornamos a luz do mundo, que não lê a palavra de Deus, mas que pode ler as nossas vidas. Então há sim uma forma de nós irmos lá fora e falarmos, as religiões não produzem bem algum, elas destroem a vida humana, elas muitas vezes, os seus integrantes, querem produzir coisas boas, mas produzem na maioria das vezes afastamento de Deus, produzem na maioria das vezes a violência, a prostituição, a imoralidade, a destruição das famílias. E eles se colocam nesse momento numa tradição que atrai não só a família deles, não só as próximas gerações, mas todos a prestarem atenção em quem Deus é e o que Ele está fazendo. Quando eu cheguei na Ásia a primeira vez, nós conhecemos alguns líderes que ficaram presos por causa do Evangelho, mais de 20 anos. Um desses, Moses Shea, nós sentamos com ele, e ele já estava alguns anos fora da cadeia, porque ele já estava bem idoso, e a gente conversou com ele, ele contou a história dele para nós, nós ficamos impactados, choramos, nos alegramos com o que aconteceu. Depois eu mudei para lá, essa foi uma primeira viagem que eu ainda não morava, e a primeira vez que eu fiz contrabando de Bíblia foi para a casa dele. Nós levamos 2 malas de Bíblias para a casa dele. E nós começamos a caminhar com ele, com os líderes que ele nos apresentou. E eu lembro que uma vez eu conheci um desses líderes e ele falou para mim, o Moses já ordenou, já colocou a mão sobre a cabeça de somente 10 pastores em toda a história dele de ministério pastoral, mais de 50 anos.
E eu falei, mas como que ele conseguiu ter esse impacto todo? Ele e outros como ele são os grandes heróis daquela igreja, daquele país. Eu falei, como que ele conseguiu ter esse impacto todo de levar uma igreja minúscula, de um pouco mais de 500 mil membros, para uma igreja de mais de 100 milhões de membros? Ele falou, só pelo testemunho. Em um dia ele parou e percebeu que as pessoas que estavam sendo ordenadas por ele estavam usando isso como uma forma de manipular a igreja. Eu fui ordenado pelo Moses Share. E ele falou, não faço mais isso, porque importa que Cristo cresça e eu diminua. Quando nós fomos conversando com outros líderes durante os anos, a gente viu que a igreja naquele local cresceu quando seus líderes entregaram um nível de testemunho muito acima da média do que nós conseguimos entregar normalmente. Deus nos prepara para isso, mas Ele nos chama para isso também, a entregarmos um testemunho, com as nossas tradições familiares, com os nossos estilos de vida que nós adotamos. Mas então nós temos que chegar diante dEle, diante da palavra de Deus e perguntarmos, o nosso estilo de vida tem produzido mais fidelidade a Deus em nossos filhos? Tem produzido mais fidelidade a Deus nas pessoas que nós influenciamos? Ou quando elas nos veem gastando tempo vendo séries na TV? Ou quando elas nos veem no jeito que nós usamos o nosso feriado? Ou como elas nos veem no jeito que nós colocamos a prioridade do nosso trabalho? Quando elas nos veem no dia a dia, na rotina semanal, nós afastamos elas cada vez mais de Deus. O que é que as nossas tradições têm produzido nos nossos filhos e nas pessoas em volta de nós? Nós não precisamos ser iguais. Alguns vão criar os filhos de um jeito, outros de outro. Alguns vão dormir mais tarde, outros mais cedo. Alguns vão se preocupar mais com um ou outro detalhe daquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. Nós não precisamos ser iguais, nós podemos ser e ter as nossas diferenças. Mas ao termos as nossas diferenças, nós precisamos checar se elas estão nos conduzindo e conduzindo a nossa família para mais próximo de Deus. Segundo princípio que a gente vê nesse texto, o impacto então de uma determinada tradição familiar, ele é medido pela postura que os seus membros têm diante dos desafios e oportunidades da vida. Se ela é validada quando ela produz fidelidade, agora eu vejo o impacto verdadeiro dela, não pela exposição de palavras, mas pela forma como ela cria uma postura correta nos seus membros diante dos desafios e oportunidades que a vida apresenta. Veja, quando nós vemos a história anterior desse pessoal, eles têm, no contexto deles, a história desse rei, Joaquim, que fracassa em servir a Deus. E o pai dele, Josias, era um homem bom, era um homem que servia a Deus. Mas ele não foi bom em tudo. Ele não serviu a Deus de todo o coração como seu antepassado Davi. E por causa disso, o filho dele e depois o neto dele se tornam pessoas condenadas por Deus, porque não lhes são fiéis. Então, o impacto da vida de Josias não foi suficiente na sua tradição, no seu estilo de vida, para encaminhar os filhos e os netos dele para diante de Deus. Mas os recabitas, por 200 anos, eles são pessoas que enxergam nas suas vidas, dos seus filhos, dos seus netos, a fidelidade a Deus. Não sei se você percebeu o que acontece na história. Quase ninguém é chamado para dentro do templo numa posição de honra. Quase ninguém é levado para lá da forma como é descrito aqui. E eles são levados então, a família dos recabitas, por Jeremias, para dentro do templo. E quando eles são levados ali, é oferecido para eles uma mesa farta, é oferecido para eles um banquete. O banquete sempre significou, no Oriente, sempre significou, na Antiguidade, uma forma de honrar. Eles estão sendo honrados dentro da casa de Deus.
e é Deus que mandou dar para eles vinho, que é um símbolo, inclusive, na nova aliança depois, no futuro. Mas eles, ao olhar para aquela ação, eles falam: nós não podemos ser honrados desta forma, porque há 200 anos atrás, um antepassado nosso disse que nós deveríamos seguir a vida com esse padrão, com essa tradição, com essa fidelidade. O impacto na vida de Jonadab, o antepassado deles, é ainda sentido 200 anos depois, agora, nesse momento da vida deles. Quando as nossas tradições não produzem esse impacto, nós precisamos temer. Quando os nossos filhos, diante dos novos desafios e decisões, não suportam o peso de ter que tomar decisões, nós temos que temer a Deus. Quando nós mesmos nos partimos e nos quebramos, quando as dificuldades vêm, nós precisamos temer. Quem é que nós estamos querendo enganar? Quando a nossa casa desmorona, quando as coisas não vão bem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Esse é o lugar, como eu disse no começo, que nós temos que vir quando nós estamos doentes. Esse é o lugar que nós temos que vir quando a casa começa a ruir. Esse é o lugar que nós temos que nos achegar quando as coisas não estão dando mais certo. A família, a minha família, pode não suportar a pressão do momento que vive. Há muito mais coisas do que simplesmente problemas externos. Há problemas internos. Há depressão, há tristeza, problemas emocionais. E nós precisamos das bênçãos que Deus dá para os outros, dos dons, dos talentos, da sabedoria, do pastorear, do uns aos outros, da caminhada conjunta. Nós precisamos da família maior, a família de Cristo, para enfrentar esses momentos de desafios e oportunidades também que surgem diante de nós. Caso contrário, nós não suportamos. Há 3 grupos hoje que eu identifico, não sei se você concorda comigo, como desigrejados. Há o desigrejado que ele está só num processo de transição. Ele está só caminhando, procurando um local e ainda não achou. Ele não é necessariamente uma pessoa que jogou fora a experiência do corpo de Cristo, como se não fosse importante. Ele está só num processo de transição. Há um segundo grupo de desigrejados que ele está machucado, que pastores, líderes, a igreja feriu ele. Ele foi ferido por esse ambiente de alguma forma. Talvez nem foi culpa das pessoas, talvez foi ele mesmo que se colocou nessa situação. Mas outras vezes talvez foram sim seus líderes, sua igreja, o ambiente onde ele estava. E ele precisa ser tratado, curado, ele precisa ser atraído de volta por nós. Mas há um terceiro grupo de desigrejados que abdicaram de viverem próximo de Deus, tradições e estilos de vida validados pela palavra de Deus. Para esses, o que a palavra diz em 1 João 3, por exemplo, é que eles nunca, 1 João 2, versículo 19, se eu não me engano, que eles nunca fizeram parte da gente. É por isso que eles não estão aqui. Leia lá o contexto. O contexto está falando que há muitos anticristos surgindo dentro da igreja, ainda no 1º século. Cuidado, o seu estilo de vida pode estar tão parecido com o anticristo, que você se torna um representante do reino dele. Cuidado. O local onde nós enfrentamos os desafios e oportunidades na vida é no meio desse povo diferente, que muitas vezes pode até ser considerado esquisito, mas que é a nossa família, nos ama. Pode ser diferente do meu jeito, pode falar um outro sotaque, pode ter uma maneira diferente de encarar a vida em determinadas circunstâncias, mas eles são a família que Deus coloca ao meu lado, a família que é o corpo de Cristo Jesus. Nós, a igreja. Então, como é que nós avaliamos o impacto, então, de uma tradição familiar? Nós avaliamos na reação, na forma como os seus membros encaram os desafios. Terceiro princípio, eu queria agora caminhar para o fim, é que a recompensa, então, de uma determinada tradição familiar, ela está na mesma proporção
que a clareza e a convicção que os membros dessa família têm de estar servindo a Deus. Veja, não é o evangelho da prosperidade. A recompensa da nossa tradição familiar, do nosso estilo de vida, da forma como nós colocamos diante de Deus a nossa vida, a recompensa disso está na proporção em que se cresce uma convicção dentro do meu coração de que eu estou de fato servindo a Deus, de que Deus está comigo na caminhada. Pois se não veja a história dessas pessoas, eles há 200 anos antes decidem tomar e assumir um estilo de vida mais radical do que o próprio povo de Deus, que eles fazem agora parte, o povo de Israel. Não é ouvido em nenhum momento da história até agora alguém elogiando eles. Ninguém fala que aquele dali é o caminho certo. Não se fala nada em nenhum momento que esse pessoal sim são as pessoas certas. Talvez alguns olhassem e falassem, lá vão esses exagerados, lá vão esses evangélicos que querem exagerar demais e serem melhores do que os outros. A gente não sabe o que é falado sobre eles. A gente sabe que a única recompensa que eles têm por 200 anos é ter a convicção de que eles estão servindo a Deus. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé, ela é um presente de Deus, e eu não consigo gerá-la, eu não consigo ver algo e então acreditar. A fé antecede a visão, a fé cria em mim uma convicção plena de que Ele está aqui comigo. Essa, na verdade, é a principal oração, é a principal mensagem que eu levo para as pessoas que estão no último momento da vida delas no hospital. Durante a pandemia, a gente teve várias pessoas partindo. E muitas delas eu cheguei no último momento de vida dela. E a minha oração foi, Senhor, dá uma plena convicção para ela de que o Senhor está aqui. Eu não tenho garantia, nenhuma garantia, de que Deus vai curá-la, a não ser que Deus me revele. Eu não tenho nenhuma garantia que Deus vai curar qualquer pessoa antes do bom dia em que Ele vai voltar e Ele vai inaugurar o novo céu e a nova terra, Nova Jerusalém. Naquele dia todos os males vão ser tirados, todas as doenças vão ser curadas, não vai haver mais sofrimento. Mas no leito de morte, até chegarmos àquele dia, nós não temos convicção, certeza, a não ser que Ele revele que Ele vai curar ninguém. Mas eu posso ter sim a convicção de que aqueles que se aproximam de Deus, Ele se aproxima deles. Tiago capítulo 4 fala sobre nós, fala isso para nós, e vários outros textos da palavra de Deus fala isso. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, eu vou até aquele local onde o Altíssimo está trabalhando. Salmo 127, se o Senhor não é o construtor da casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Então o Senhor está construindo algumas coisas e outras Ele não está construindo. Mas então é dito para nós, se o Senhor não está construindo o que você constrói, por que então você quer gastar tempo com isso? Se o Senhor não está onde você está, por que você está aí? Se o Senhor não adotou, não validou, não abençoou o seu estilo de vida, por que você gasta tempo com isso? Vai até onde Ele está, clama a Ele para dar a convicção de que você o serve. E vejam, no caso deles, 200 anos depois, Deus vem e fala, antecedendo aquele grande, maravilhoso dia que todos nós que entregamos a vida a Cristo vamos passar, o Senhor vem e diz, vem cá, servo bom e fiel. Fala para todos eles em volta, eles são servos bons e fiéis. Todas as famílias de Israel, ou pelo menos a sua grande maioria, naquele momento não ouve a Deus, não serve a Deus, e não ouvem, vem para cá, servo bom e fiel. Essa família ouve. Deus é gracioso, em alguns momentos Ele vai invadir a nossa história, e não vai ser só a convicção interna, vai ser uma demonstração externa de que Ele está com a gente. A oração da igreja no primeiro século, capítulo 4 de Atos, era, Senhor, confirma Tua palavra com sinais e maravilhas, e assim Deus ouve a oração deles e faz o local onde eles estão tremer, e não só isso, ou muito mais do que isso,
Milhares de pessoas se entregam a Cristo Jesus nas primeiras semanas da vinda do Evangelho. E não é simplesmente uma reação ritualística, espiritualística, das pessoas irem para uma nova religião. Mais da metade da cidade de Jerusalém, que tinha 20 mil habitantes, agora foi impactado pela graça, de uma forma especial, entregam a sua vida a Cristo Jesus, e é-nos falado que eles comem diariamente uns nas casas dos outros, e não falta nada para ninguém. Um tremendo impacto social é causado naquele momento, porque mais de 90%, ou por volta de 90% das pessoas do primeiro século, e portanto de Jerusalém, eram escravos. Mas agora eles são libertos por Cristo Jesus, fazem parte de uma família, têm o que comer no fim do dia, são abençoados com o poder sobrenatural de Deus. E Deus confirma uma vez mais na história que vai haver momentos em nossas vidas que Ele vai invadir, e não vai ser só, por mais que isso já seja maravilhoso, mas não vai ser só uma convicção interna, mas vai ser uma demonstração externa de que Ele está caminhando com a gente e com a nossa família. Anos atrás, um dos rapazes que a gente acompanhava, Farley conheceu ele, Campos. Ele era vigoroso no trabalho do Senhor. Vigoroso, trabalhava e viajava 3, às vezes 4 semanas por mês, passava em casa só para trocar a roupa do corpo. Detalhe, ele não levava mala, então era esse tempo todo sem tomar banho. É outra cultura, depois eu explico para quem quiser. Mas ele trocava só a roupa do corpo e viajava de novo. E depois de fazermos um monte de coisas juntos, abrirmos frentes em povos não alcançados, nós entregamos mais de 550 mil Bíblias naquele local, depois de fazermos um monte de coisas juntos, um dia ele chegou para mim e falou: minha casa está desmoronando. E eu já tinha alertado ele outras vezes, mas nesse dia a gente conversou com propriedade. Eu falei: filho, mas vai desmoronar mesmo. Você tem trocado o seu primeiro e mais importante ministério, que é ser o sacerdote do seu lar, para evangelizar e discipular outros. Bênção de Deus, essa parte não está errada, mas a parte de abandonar a sua casa está errada. Eu não imaginava que ia acontecer tão rápido o resultado. Alguns meses depois, semanas depois, ele não morava perto de mim, ele bateu na porta da minha casa com o filho dele, que tinha na época acho que uns 10 anos de idade, sem nos avisar, e entrou: eu vim com meu filho. Aí eu falei: mas eu não marquei reunião, não tem nada planejado. Eu falei: não, eu vim passear. Eu falei: que bênção, e o que você vai fazer? Não sei ainda, eu vim para a sua casa para eu ficar com você. Eu pensei: não, tá bom, né? E que dia que você vai embora? Ou o que você está planejando? Não sei, eu vou ficar alguns dias aí com vocês. Minha esposa achou ótimo, né? Eu não lembro quantos dias foram, mas certamente foi mais de uma semana, que todos os dias aquele homem saiu de casa para passear com o filho dele de 10 anos. Eu tenho acompanhado esse homem por anos, e a gente viu ele sair de um workaholic, de um viciado em trabalho, para se tornar um homem cheio da graça de Deus, porque ele colocou a família dele, talvez pela primeira vez na vida dele, como o centro do ministério dele. Queridos, Deus quer mostrar para todos nós que as nossas tradições familiares podem até conter coisas boas. Nós podemos produzir fidelidade, nós podemos produzir coisas boas, mas nós precisamos ter a convicção que isso é verdadeiro. E a gente chega então diante de Deus e clama: Senhor, valida ou retira aquilo que não é validado, para que a gente possa ter essa convicção do Pai, essa recompensa de se saber e de se ver junto de Deus na caminhada. Eu queria concluir de 2 formas com vocês. Os recabitas são lembrados até hoje pelo testemunho deles há 2.600 anos atrás. O nome deles foi para a eternidade. A família deles, o sobrenome deles vai estar para todos sempre como pessoas que foram fiéis a Deus. Deus quer isso para cada um de vocês. Deus quer que o nosso nome seja lembrado para toda a eternidade. Não porque nós somos o centro da ação de Deus, não somos, mas porque a glória dele recebe ainda mais visibilidade, ele recebe ainda mais glória quando as nossas famílias são honradas porque nós honramos o nome dele, quando nossas famílias são encontradas fiéis. Então,
lute para aprender e buscar como ter um estilo de vida familiar que cause em todos, sob a sua influência, o honrar o nome de Deus. Segundo princípio, ou segunda aplicação, melhor dizendo, aqueles de nós, e eu me incluo nessa, que não teve um legado só bonito, também teve legados tristes, e que talvez inclusive já produziram certos legados tristes, é sempre o momento de nós voltarmos e ouvirmos a voz de Deus. Essa profecia que é dada para os recabitas, é obviamente uma forma de Deus mostrar para eles, vem cá, servo bom e fiel, mas também é uma forma de Deus comunicar para todos em volta, e talvez hoje nós sejamos esses que estão em volta, de que nós precisamos voltar o caminho, de que nós podemos também ser como eles, os recabitas, de que nós também podemos voltar a ouvir e seguir e obedecer a voz de Deus. O mundo tem diminuído a nossa vocação, o mundo tem diminuído o que é ser homem para padrões que são ridículos, a ponto de nós ficarmos com medo até de falar que nós somos homem, de falar da nossa masculinidade. Por outro lado, o mundo hoje tem exagerado o que é ser mulher, a ponto da mulher entrar dentro da vocação do homem e desmerecer, desconectar o homem da necessidade de estar no centro, na vida dela, na vida da família. Essas coisas vão continuar acontecendo lá fora. Mas o que acontece dentro da nossa casa não precisa ser resultado dessas tradições. Pode ser o resultado da tradição que Deus tem para cada um de nós, esboçada na palavra, no Evangelho, na graça, na vida do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós possamos nos aproximar dele para validar as nossas tradições familiares. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos terminar orando. Eu queria encorajar você, ao nós orarmos agora, colocar o seu problema específico. Você pode até esconder de mim ou de qualquer outra pessoa, talvez você esconda em alguns momentos até de você mesmo. Mas agora eu queria encorajar você, não esconda. Fala claramente diante de Deus, qual é o seu problema? O problema da sua família. Onde é que está a sua falha? Não esconda nada diante de Deus agora. Ele pode mudar, Ele lhe dá tanto o querer quanto a capacidade de realizar. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Há alguns pais aqui que não há outra forma de descrevê-los senão como fracassados. Não cuidam dos seus filhos. Há alguns pais aqui que tentam, mas também não conseguem. Há outros pais, ó Pai, que talvez estejam iludidos com seus estilos de vida, mas os resultados, o impacto na vida de seus filhos não tem sido sentido, não tem sido, ó Pai, como a Tua palavra descreve. Nós todos chegamos diante de Ti agora e nós clamamos, tem misericórdia de nós. Olha para o nosso problema específico, cura as feridas específicas, nos faz entender o nosso erro e nos arrepender. Traz-nos, ó Pai, de volta para Ti, nos ajuda a sermos pessoas que trazem cura às nossas mulheres, aos nossos filhos, ajuda as mulheres que estão aqui a se tornarem mães de verdade, esposas de verdade, biblicamente baseadas, construindo a sua vida e seu estilo de vida, Pai, naquilo que o Senhor nos oferece como modelo na Tua palavra. Dá inteligência, dá sabedoria, dá, ó Deus, convicção da Tua presença para todos nós aqui. Nós colocamos todos os nossos pontos positivos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E nós colocamos todos os nossos pontos negativos, clamando a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu conserto em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos.